Bem, meus irmãos, eu convido você ainda para a gente cantar mais um pouco ao Espírito Santo, pedindo a graça de que esse Santo Espírito abra o nosso coração para todas as coisas fortes, todas as coisas que o Senhor quer nos falar sobre o perdão, como o coração de Jesus nos ensina a perdoar. Por um instante aí na sua casa, feche seus olhos agora e comece a pedir esse dom extraordinário do Espírito Santo, para que Ele visite o seu, o meu, nosso coração, para que o nosso coração esteja aberto a todas essas palavras sobre o perdão, sobre o dom e a graça de perdoar. Isso, vai pedindo o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu Isso, agir. clame o Espírito Santo. Espírito Santo de Mais uma vez, clame esse doce hóspede da alma. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Vem controlar todo o meu ser. vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, Meu pensar, o meu pensar, o meu vem Espírito falar, Santo. o meu sentir, o meu Mais uma vez, clame com o ministério, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo, Isso, para encerrar uma última vez, clame o Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Entregando esse momento de pregação, de oração nas mãos da Santíssima Virgem, ela que prepara o nosso coração para viver todas as virtudes, nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então nós nos reunimos agora mais uma vez. A gente já estava reunido há pouco nos vídeos que a gente encontrava no YouTube. E hoje a nossa missão nesse evento, Curados pelos Corações de Jesus e de Maria, nossa missão hoje é falar sobre o dom e graça do perdão. O perdão é um dom de Deus, que nós devemos pedir. Mas, coisa difícil é a gente conseguir perdoar, não é, meus irmãos e minhas irmãs? Há coisas que acontecem conosco que a gente pensa assim, essa aí não dá para perdoar, não. Será que é assim mesmo? O que o coração de Jesus tem a nos ensinar nesse dia de hoje? O que o coração de Jesus
tem a nos mostrar. A nossa equipe de produção pediu que eu viesse aqui para o lado da imagem do coração de Jesus, porque ele está aqui com a mãozinha assim, bem para te dar uns conselhos hoje. A gente vai começar pensando numa frase que a gente ouve muitas vezes das pessoas conversando, né? Se perdoar fosse fácil, todo mundo perdoava e não precisava ir à justiça. Se perdoar fosse fácil, todo mundo conseguia perdoar. Mas porque perdoar não é fácil, a gente encontra muitas e muitas vezes na Sagrada Escritura uma exortação ao perdão. Isso, lá no Antigo Testamento já se fala sobre perdoar como o perdão que o próprio Deus faz com cada um de nós quando a gente peca ou ofende a Ele. Só que agora você e eu vamos aprender como a gente deve ser semelhante a Jesus e perdoar as ofensas que nos são ofendidas. A Bíblia nos exorta muitas vezes e o próprio Jesus Cristo. Tem algumas passagens que ficam muito claras para nós. A primeira delas, que chama a nossa atenção, é aquela passagem de São Pedro. Lembra que São Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E aí eu fico imaginando que talvez lá no grupo dos apóstolos tivesse alguém que fosse arengueiro. Arengueiro aqui para o nosso Nordeste, quer dizer para alguém lá no Sudeste, é alguém implicante. Sabe aquela pessoa que tem alegria em ver o outro perder a paciência? Pois é, eu imagino que lá no grupo dos apóstolos devia ter um ou outro que era bem assim. Aquela pessoa que fica fazendo até o outro perder a paciência. E aí São Pedro já devia estar chateado com aquela história e falou: mas Senhor, me diga aí, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Nosso Senhor olhou no fundo dos olhos daquele discípulo a quem ele tanto amava e que demonstrava tanta fidelidade, tanto fervor a ele, e respondeu: Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 quer dizer sempre. Quer dizer que eu vou perdoar sempre que for necessário. Ah, irmão, o senhor está falando essas coisas, mas é porque o senhor não passou o que eu passei na minha vida. O senhor não passou o que eu vivi. Se o senhor tivesse na minha pele, o senhor não ia dizer essas coisas achando graça, que perdoar fosse fácil. Ah, tem um ditado que diz, né, a pimenta nos olhos dos outros é refresco, o problema é dos outros. Se eu não tenho esse problema, é fácil dar conselho, é fácil dizer isso. Mas vamos ver o que nosso Senhor Jesus Cristo está nos falando dessa questão. Ele exortou São Pedro a perdoar, e perdoar com toda a força, toda a veemência do seu coração, e disse para ele: 70 vezes 7. É isso que eu preciso perdoar. 70 vezes 7. Mas ele não parou aí nessa história dos 70 vezes 7, não. Ele continuou. Depois, em algum outro momento da Sagrada Escritura, os apóstolos pediram que Nosso Senhor ensinasse eles a rezar. Ensina-nos a orar, Senhor. Pediram a ele. Olha aqui, enquanto eu estou pregando agora para você, um irmão agora fez um ato de caridade generoso. Aqui em Fortaleza é uma cidade que é um pouquinho quente. Ele virou para mim um ventilador, uma obra de misericórdia, que não vai ficar sem a sua recompensa, irmão. Olha, Deus lhe pague. E ele agora vai aprender como essas coisas nos fortificam a viver o perdão, não é? A gente tem a oração do Pai Nosso, que é a oração por excelência do cristão. Quantas vezes você reza o Pai Nosso? Um montão de vezes ao longo do dia. Se você reza o rosário, pelo menos 21 vezes você reza o Pai Nosso a cada dia, não é não? Aquele primeiro de São José e depois 20 vezes o Pai Nosso. 21 vezes essa oração e 21 vezes você repete o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ixi, agora, hein? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e você? Quer o perdão de Deus? Eu quero, irmão, amém. Quando a gente peca, a gente dobra o joelho no chão, pede perdão, busca o sacerdote e fala: eu estou arrependido porque pequei, Senhor, eu preciso do teu perdão. E o sacerdote, em nome de Deus, vai e te diz: eu te absolvo dos teus pecados. Mas a gente reza no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixa eu abrir aqui a Sagrada Escritura, para a gente pegar lá em Mateus 6 e ver o que diz o texto completo. Porque às vezes você pode estar distraído e esquece de ver a continuação do Evangelho, que nos exorta um pouquinho mais do que a gente está preparado. Olha lá. A oração está lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tá bom, irmão, você rezou o Pai Nosso como eu já rezo todo dia. Qual que é a diferença? Pega lá a sua Bíblia, deixa de deixar essa Bíblia empoeirada em casa e pega que ela é seu instrumento de oração. Mateus 6. A pregação não acaba aí, nem a oração. Mas livrai-nos do mal, não tem um amenzinho aí, porque hoje você vai continuar escutando e vivendo isso que o coração de Jesus está ensinando para você. Hoje é um ensinar a perdoar. E o coração de Jesus, que é manso e humilde, tem paciência com você. Ele tem paciência. Só que a paciência dele agora, hoje, está exortando que chegou o dia, chegou a hora de liberar o perdão. Irmão, espera aí. Calma, vamos com calma, muita calma nessa hora. Calma, nós vamos chegar lá. O que Nosso Senhor diz? Versículo 14, Mateus 6, 14. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Você entendeu o que foi que acabou de ser lido agora? Se você perdoar, o Pai vai perdoar as suas faltas. Se você não perdoar e guardar rancor, aquela falta vai permanecer com você. Uma vez, o padre Rufus contou para a gente uma história que me deixou muito espantado. Ele disse que tinha uma mulher que disse uma frase que ele nunca tinha visto uma frase tão forte. Essa mulher disse assim: eu prefiro ir pretinha para o inferno do que perdoar o meu marido que me traiu. É uma frase fortíssima. E às vezes, quando a gente não quer perdoar ou não decide perdoar, a gente diz inconscientemente, ou até no nosso coração, quando a gente diz eu não quero perdoar, a gente está dizendo que não quer fazer a vontade de Deus e mais profundamente não quer agradar a Deus e mais profundamente ainda que a gente não está preparado para ir ao céu. Você está entendendo como é sério? E aí você olha para mim e diz: irmão, mas não é fácil perdoar. Irmão, o senhor não sabe o que eu passei. Eu vou dizer: eu não sei o que você passou, mas eu sei o que outra pessoa passou. Jesus, o Filho de Deus, sofreu e sofreu muito. Ele tinha pecado, Jesus? Claro que não. Ele não tinha nenhum pecado. Mas aqueles que tinham inveja dele, que o perseguiam, que tinham medo dele usurpar o seu poder, que tinham todas as coisas, armaram uma trama, e aquele que é o Filho de Deus, que veio a esse mundo mostrar o amor, mostrar a misericórdia, naquela mesma hora que ele estava mostrando o amor, ele foi preso e foi condenado à morte. E não foi uma morte qualquer, não. Ele foi flagelado duramente. Quando a gente vê, por exemplo, aquele filme da Paixão, do Mel Gibson, a gente vê o quanto Nosso Senhor sofreu, o quanto ele teve o seu sangue derramado e quantas chagas ele teve que sofrer por causa do seu amor, por ter demonstrado o amor. Ele sofreu muitas e muitas coisas quando a gente vê e disse, ainda que não foi tudo que aquele cineasta mostrou naquele filme. Nosso Senhor teve ainda muito mais feridas. E aquele homem foi pregado na cruz. Aquele que era o Filho de Deus, o Verbo feito carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tomou para si a nossa miséria, estava lá, pregado na cruz. E na cruz, lá no alto, o que ele dizia? Nosso Senhor dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
O perdão não é uma mostra de fraqueza, como a gente vai ver hoje. O perdão é uma mostra de alguém que é muito, mas muito forte. De um homem e uma mulher que tem uma força irresistível no coração, que não é somente uma força dela própria, porque o perdão completo só pode acontecer com uma graça de Deus. Você já pediu essa graça de perdoar? Pois hoje o Senhor está querendo derramar essa graça com profusão. Uma graça de um perdão que transforma as nossas vidas e que faz a nossa vida ser uma vida completamente renovada. E por isso a gente vai aprender hoje do coração de Jesus. Eu preparei aqui o evangelho que a gente leu ontem, na solenidade do coração de Jesus, para que a gente continue meditando. Naquela hora, o Senhor falou: Pai, eu te bendigo, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem quiser revelar. E aí nosso Senhor falou uma, outra, e muitas vezes sobre o Pai. E o Pai hoje está querendo que a gente conheça o seu Filho Jesus e que a gente aprenda com Ele. O Senhor hoje quer nos ensinar a perdoar. O Senhor hoje nos acompanha, está aqui ao meu lado, essa belíssima imagem do coração de Jesus. E essa imagem está pronta, a imagem não, é claro, Jesus, representado nessa imagem, está pronto a nos ensinar como a gente vai perdoar. Olha o que ele diz em seguida, você ouviu esse evangelho ontem, quando a gente começou o nosso evento. Vinde a mim, vós todos os que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. A falta de perdão é um fardo, às vezes, intolerável. Tem pessoas que não perdoam, que pelo fato mesmo de não perdoar, andam com uma dor nas costas forte. Você que não perdoa, que está ouvindo essa pregação, tem uma dor nas costas que às vezes não passa. Uma vez o padre Rufus rezou por uma mulher que tinha uma dor imensa e não passava com nada. E aí o padre Rufus me falou, pergunta para ela, eu estava traduzindo, pergunta para ela se tem alguém que ela não perdoa. E eu perguntei para ela em português, tem alguém que você não perdoa? Ela na mesma hora fez assim, ó, a minha mãe. E quando ela falou isso, na mesma hora ela sentiu uma pontada. E aí o padre Rufus disse, falta de perdão, o maior bloqueio para a cura. A falta de perdão traz tantas doenças que há alguns médicos estudiosos que dizem que a falta de perdão é uma das principais causas das doenças espirituais. E muitas vezes das doenças físicas. Muitas fibromialgias, muitas dores de cabeça, muitas doenças sem explicação natural, que não tem explicação num bichinho que está conosco, ou em algum entupimento, ou alguma coisa de uma veia, mas coisas que não têm explicação. Procure no mundo espiritual e muitas vezes a gente vai encontrar essa explicação. Há alguns médicos que falam sobre isso. E a falta de perdão traz muita dor nas costas, traz muita dor de cabeça. Tem um livro que a gente vendia na nossa livraria antigamente, que eu achava muita graça na capa dele, dizia, perdoar é mais barato. Era uma pessoa com um monte de caixa de remédio, e depois falava assim, perdoar é mais barato, porque quando a gente perdoa, a gente até gasta menos com remédio, não é? Quantos fardos nós carregamos pela falta de perdão, quantas síndromes de pânico, quantas coisas podiam ser evitadas se a gente conseguisse perdoar. E você de novo está olhando para mim, que eu estou vendo aqui pela câmera, tem duas olhando para mim, duas câmeras, de vez em quando uma, de vez em quando a outra. Eu olho para uma, olho para a outra e te vejo agora e pergunto, você pensou, não é, irmão? Ah, irmão, o senhor não sabe o que eu passei, senão o senhor não ia estar falando isso. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele enviou o seu Filho Jesus para dizer para você o quê? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados sobre o fardo, e eu vos aliviarei. O Senhor quer te ensinar a perdoar. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O seu fardo está pesado, meu irmão? O seu fardo está muito pesado, minha irmã. Então, uma vez pesado, chegou a hora de você escolher o perdão.
Chegou a hora de você clamar e pedir a Deus o milagre de perdoar a quem te feriu, entregando esses fardos a Ele, começando a perdoar. Há algumas feridas que são realmente difíceis de perdoar. E o Senhor já coloca duas aqui para que a gente medite, que são feridas que acontecem muito na nossa sociedade brasileira e que são feridas que são realmente difíceis de perdoar. A primeira ferida muito difícil de perdoar é a traição. A traição, sobretudo para aqueles que vivem o sacramento do matrimônio, e a traição é algo que fere e fere profundamente. E mais ainda do que essa, uma ferida que atinge muita gente, muito mais do que podemos imaginar, é a ferida feita por violência sexual quando as pessoas são mais novas. Quantas e quantas pessoas sofreram essas feridas e hoje enfrentam muita dificuldade de perdoar. Há coisas que precisam ser ditas hoje, e o Senhor pedia que tocássemos nessas coisas, para que essas coisas viessem à luz, para que a gente pudesse entregar os nossos fardos para Ele. O Senhor espera isso de nós e o Senhor espera de você. Agora, essa entrega incondicional nas mãos dEle. Quando eu estava preparando essa pregação, me vinha ao coração essa frase de São João Crisóstomo: nada nos assemelha tanto a Deus como estarmos sempre prontos a perdoar. Nós queremos ser semelhante ao coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nada nos assemelha mais a Jesus do que a gente estar disposto a perdoar. Eu queria contar algumas histórias para você nessa pregação de hoje, porque falando do que nosso Senhor nos pede, a gente vai contar histórias para entender como nosso Senhor vai nos dar a graça. E a primeira história que eu queria contar para você é de uma santa um pouco desconhecida, uma santa muito simpática, uma santa que esboçava muitos sorrisos para todas as pessoas que encontravam-se com ela e não imaginavam que essa santa sofrera. O nome dela é Santa Baquita, uma santa extraordinária que nasceu no Sudão, mas foi levada como escrava para a Itália, e lá ela encontrou o que era o amor de Deus. Santa Baquita vivia no Sudão, na região do Darfur, e era uma região onde ela vivia com a sua família, brincava, e ela tinha um caráter muito dócil, a pequena Baquita. Era outro o nome dela, mas você já vai entender o que aconteceu, não é? E ela estava com 8 anos, conversando com uma amiga, e aí, brincando com ela, pegando algumas coisas perto de um bosque, e chegaram junto dela 2 aqueles traficantes de escravos que foram raptar aquela jovem menina de 8 aninhos. Eles chegaram perto dela e falaram com a amiga: falaram com Santa Baquita, vai ali pegar uma coisa que a sua amiga esqueceu. E aí, quando a Santa Baquita foi andando naquela região, naquele local, aqueles 2 traficantes prenderam ela e levaram para um mercado de escravos para poder vender. Aquela santa passou de escravidão em escravidão. Foi vendida 5 vezes. Naquela mesma hora que ela foi presa, ela foi amarrada e foi presa num quarto escuro por 1 mês. Recebia uma pequena quantidade de comida e naquela hora ela não entendia o que ela tinha feito de errado para poder começar a sofrer tantas e tantas coisas como essas. Santa Baquita começou então, como eu dizia, a ser vendida de uma pessoa para outra pessoa, de uma pessoa para outra pessoa, e enquanto ela era vendida, ela fazia os trabalhos mais difíceis e recebia muitos e muitos açoites. Ela recebeu uma marca que não saiu mais do seu corpo. E até o fim da sua vida, poderiam ser contadas no seu corpo 114 cicatrizes de todos os maus tratos que essa mulher sofreu. Você imagina o que é isso? Por ser escrava. De uma pessoa a outra iam comprando essa mulher e ela ia sendo vendida por meio de mercadores de escravos, até que ela foi comprada por um cônsul italiano que vivia lá no Sudão. Ele comprou-a e depois ele voltou para a Itália e levou a sua escrava. A gente está falando aqui do final do século XIX, onde havia a escravidão ainda em muitos países do mundo inteiro. E ela foi levada lá para a Itália
e lá começou a ser escrava e trabalhar lá. Ela primeiro começou a achar muito diferente aquele senhor de escravos, porque ele não abatia como os outros senhores de escravo que ela tinha. E nisso ela já encontrou como uma coisa muito interessante. E começou já a espantar-se como algo estava começando a melhorar na sua vida. Ela era de um caráter dócil, de um caráter contemplativo que olhava os bens da natureza e se alegrava, mas ela ainda não havia conhecido aqueles que tanto a mostrariam que ela tinha um Pai do céu. Que ela tinha um Pai do céu. Ela foi lá para a Itália e lá ela teve contato com a família desse cônsul, só que ele precisou voltar para o Sudão e deixou aquela escrava, cedeu para um amigo seu que morava lá na cidade das vizinhanças de Veneza, lá na Itália. Essa família foi ainda mais bondosa com essa escrava e não a dava maus tratos nenhum e deixou a sua filhinha para que ela fosse a ama e cuidasse dessa menina. Mas a partir daquele momento, Santa Baquita recebeu o maior dos presentes. Santa Baquita recebeu o presente de conhecer um patrão diferente, que ela, já estou falando enrolado. Um patrão diferente. Ela tinha tido muitos patrões na sua vida, mas naquela hora ela teve um patrão que era um patrão verdadeiramente especial. Foi apresentado para ela a própria pessoa de Jesus Cristo e do seu Pai do céu, que ela chamava como um patrão que a amava desde que ela nascera. E aquele encontro com a fé cristã, com a fé católica, transformou profundamente o coração daquela menina. Ela começou a se encantar ao ver aquela bondade e por causa daquela bondade que as pessoas a tratavam bem. Ela vivia a escravidão duríssima antes, mas aquelas pessoas que tinham aquela fé cristã começaram a ver Baquita de uma forma muito diferente. Eu ia falar e acabei me esquecendo. Ela começou a ser chamada Baquita porque quando ela foi roubada dos mercadores de escravos, eles perguntaram para ela qual era o nome dela. Mas tamanho foi o susto no seu rapto que ela esqueceu até o próprio nome. Ela não se lembrava mais. E eles deram o nome em árabe, Baquita, que quer dizer afortunada. Eles estavam pronunciando a sentença que marcaria essa jovem por toda a sua vida. Ela seria sim uma mulher muito afortunada. Seria uma mulher que encontraria a pessoa de Jesus Cristo. As coisas começaram a melhorar e ela começou a aceitar a fé católica e chegou até o ponto de ser batizada, que ela conta como um dia especialíssimo na sua vida. Essa graça de ser batizada marcou-a profundamente, ela seria eternamente grata ao final da sua vida. E ela diz, inclusive, se eu ficasse de joelhos a vida inteira, não diria nunca o bastante para mostrar toda a minha gratidão a Deus. Você já pensou o que é isso? Se ela passasse a vida inteira agradecendo, ela não seria o bastante para poder agradecer o suficiente a nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta graça ela teve de poder conhecer. E ela fala ainda que mesmo em meio a todas essas torturas, Deus deu uma graça extraordinária para Santa Baquita, de ela nunca ter sido tocada na sua pureza. E ela também reconhece essa graça dizendo assim: eu estive sempre no meio da lama, mas não me sujei. Nossa Senhora me protegeu, ainda que eu não a conhecesse. Em várias ocasiões me senti protegida por um ser superior. Então a gente vê que Nossa Senhora e Deus já estavam protegendo a ela, e ela já estava sendo guardada por Jesus e por Nossa Senhora. Mesmo sofrendo tantos e tantos açoites, ela conseguiu ter essa graça extraordinária. E aí, depois de conhecer muitos e muitos patrões, ela conheceu esse patrão extraordinário, que era o próprio Deus, que a amava com esse amor tão terno. E ela teve esse sentimento de gratidão. Uma vez ela dizia assim: se eu encontrasse aqueles traficantes de escravos que me raptaram, e mesmo aqueles que me torturaram, eu me ajoelharia para beijar as suas mãos. Porque se isto não tivesse acontecido, eu não seria agora cristã e religiosa. O que aconteceu com Santa Baquita? Depois desse momento em que ela recebeu a fé cristã,
aquele pessoal, aquela família que a tinha recebido como escrava, foi transferida mais uma vez por causa de negócios para o Sudão. Não era mais aquele cônsul, mas o amigo dele que também iria se mudar para o Sudão. E eles queriam levar Santa Baquita, ela até queria ir para lá, mas quando ela começou a pensar naquele encontro pessoal com Jesus, naquele encontro pessoal que ela teve com Deus, ela pensou, não, eu vou fazer tudo o que eu puder para ficar aqui e mergulhar nesse amor. E ela, que sempre fora submissa, naquela hora mostrou uma vontade firme para permanecer junto de Deus. Ela fez-se depois conhecer pelas irmãs canocianas e acabou sendo religiosa. E desde o momento em que ela entrou no convento até o momento em que ela faleceu, foram 50 anos de sorrisos. Qual era a marca registrada de Santa Baquita, que era chamada por todos de Madre Morena, ou Madre Moreninha, como se diz em italiano, porque ela perdoava, e o perdão gerou no coração dela uma alegria que ela não conseguia segurar. As almas que conseguem perdoar têm uma alegria que não pode ser roubada. Ainda que por um momento se vejam tristes por alguma ofensa, por alguma dureza de coração, o perdão rapidamente faz a alegria voltar. A alegria de Santa Baquita era uma alegria contagiante. E todas as pessoas que viam Santa Baquita sentiam a vontade de estarem perto dela. Tantas pessoas procuravam ela para ouvir aqueles conselhos simples daquela sudanesa que vivia com fidelidade à sua graça por causa do perdão. O amor e o perdão vão tecendo, construindo amor na nossa vida. Você está entendendo o que Santa Baquita sofreu e como ela conseguiu dar a volta por cima por causa do perdão? Porque ela conheceu um pai que a amava. E isso é o que o coração de Jesus está querendo mostrar para você hoje. Ele começou a oração dizendo, Pai, eu te louvo, porque escondestes essas coisas dos sábios e inteligentes e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. O perdão não é muito dito pelas pessoas entendidas aí, as pessoas muito estudadas que falam muitas coisas sobre faça a sua vontade, faça o que você quiser, leve até o fim, resista, não dê o braço a torcer, bateu, levou e tudo mais. Não. O Evangelho ensina diferente. Jesus exultou de alegria e agora Ele está te pedindo para aprender dele, que é manso e humilde de coração, a olhar para o Pai dele e aprender a perdoar. Uma outra história que eu queria contar para você, essa história é um pouco mais pesada. Eu rezava ontem e hoje, perguntando se contava essa história para vocês, mas Deus insistia que eu contasse, talvez porque alguém ainda esteja resistindo em perdoar e esteja dizendo, eu não consigo, pois você agora vai começar a pedir essa graça a nosso Senhor. Essa história eu li há um bom tempo atrás, quando eu li um livro de uma pregadora da comunidade Shalom, que se chama Emir Nogueira, que escreveu, junto com outra membro da comunidade Shalom, Silvia Lemos, elas escreveram um livro que se chama Tecendo o Fio de Ouro. E lá tem uma das histórias que ficou marcada no meu coração, que eu nunca esqueci. E ontem, enquanto eu preparava essa pregação sobre o perdão, essa história me veio de novo ao coração. Era uma história de uma mulher que havia sido violentada pelo próprio pai. Essa mulher foi violentada com uma sequência de atos muito insistentes dos 3 anos de idade até os 29 anos de idade, quando ela conseguiu sair de casa. E isso com a conivência da mãe dela, que sabia e não fazia nada para impedir. E essa mulher foi crescendo no coração com um sentimento de ódio e falta de perdão que construíram a própria personalidade dessa mulher. Você imagina o que é uma pessoa sofrer uma violência sexual por 26 anos, e nada mais, nada menos do que vinda do próprio pai. Essa mulher tinha, segundo ela, muitas razões para perdoar. A primeira razão, e forte, diz o quê? Continuar sem perdoar me traz segurança.
Porque se eu continuo sem precisar perdoar, eu não preciso encontrar aquela pessoa de novo. Ela não precisava encontrar o pai dela que tinha feito aquilo com ela. E era muito mais seguro para ela dizer, eu não preciso, eu não posso perdoar, porque se eu perdoar eu vou ter que falar com ele de novo. Então é mais seguro eu não perdoar. Essa era uma das razões que ela levantava contra o perdão. A primeira era essa. A segunda, se eu perdoar essa pessoa, não vai aprender nunca. Porque ela já tinha perdoado muitas vezes o pai que tinha prometido para ela que não faria aquilo de novo, e depois o pai procurava ela de novo. A violência foi tão grande que ela chegou a ter que fazer 3 cirurgias para poder consertar o próprio corpo dela, em 3 hospitais diferentes que o pai levou, para poder não levantar suspeitas, teve que contar mentiras, e ela, por causa dessa cirurgia e por causa dessa violência, não podia mais ter filhos. Imagina o que essa mulher sofreu esses anos todos. E ela dizia, se eu perdoar, essa pessoa não vai aprender nunca. Depois ela disse, perdoar, então, é concordar. E eu não concordo com o que essa pessoa fez, e eu não vou perdoar, dizia essa mulher. Mas uma terceira coisa ela dizia, eu tenho razões para não perdoar, porque o que essa pessoa fez foi muito grave. Perdoar alguém que bate no meu carro, e depois eu sinto raiva naquele momento, digo que não quero perdoar, mas depois eu acabo perdoando aquela pessoa, ou perdoar alguém que me faz uma ofensa, uma injúria, que depois eu vou encontrar de novo, eu perdoo, mas essa menina tinha razões, segundo ela, de não perdoar, porque ele tinha feito coisas que eram muito, muito exageradas. Depois, ela tinha mais uma coisa que ela dizia, eu já perdoei demais, eu já aguentei muito, agora não. E ela continuava com aquela certeza de manter o ódio no coração, porque, como eu dizia, ele prometeu que não faria de novo, mas fez. Prometeu que não faria de novo, mas fez. É claro que esse pai tinha um desvio grave de personalidade, uma doença psiquiátrica para fazer isso. E aí ela dizia que mesmo que ele tenha essa doença, ele ainda tinha muito da sua própria vontade. E ela dizia, eu não perdoo porque ele fez isso de propósito. Ele quis ir até onde eu estava e ele fez isso de propósito, ainda que ele tivesse esse desvio de personalidade, ele quis fazer isso, e eu não perdoo, dizia essa mulher. E ainda, uma última coisa, depois de elencar todas essas razões, ela disse uma última razão, que era a taxativa. Eu não encontro nenhuma razão para perdoar. Talvez você esteja nessa mesma situação dessa mulher. Talvez você esteja nessa mesma situação de ter sofrido uma violência, ou uma traição, ou uma ofensa tão grande, que você elenca muitas razões para não perdoar. E você sofre as consequências dessa falta de perdão no seu corpo e na sua alma. E você sofre essas consequências que podem até transbordar para a sua própria família. E você carrega esse peso da falta de perdão, mas você não encontra razão de perdoar, você não encontra a razão de como eu vou conseguir perdoar essa pessoa que me ofendeu tanto. Eu não consigo. Você repetiu isso muitas vezes e talvez até nesses dias você tenha repetido essa frase. Eu não consigo perdoar, pois hoje o Senhor está querendo te mostrar uma outra razão que você não está percebendo. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque Ele está querendo te ensinar a conhecer o teu Pai do céu. E a última razão é essa que foi apresentada para essa mulher. É claro que essa mulher já estava com um acompanhamento espiritual, já estava com um acompanhamento de pessoas especializadas em ajudar pessoas com dificuldade de perdão a conseguir perdoar, mas ela não tinha forças porque ela não encontrava razão nenhuma em perdoar, mas nesse exato momento foi apresentada para ela uma nova razão. O Pai ama aquela pessoa como ama a ti. E naquela hora ela começou a repassar todas as experiências que ela já tinha tido com o amor de Deus. Todas as experiências que ela tinha tido com a misericórdia de Deus.
Tudo que Deus já tinha falado ao coração dela, todas essas coisas que Deus já tinha exortado a ela, mas sobretudo o amor que ela tinha experimentado por Deus, o amor que ela tinha sentido, e essa razão começou a mexer. Deus, Pai, ama o meu pai. Deus Pai ama o meu pai, e ela não tinha forças para perdoar com o coração dela própria, mas ela tinha forças para perdoar com o coração de Jesus. E ela começou a ter forças para perdoar. E aquele homem que tinha abusado dela dos 3 aos 29 anos, o seu próprio pai, sofreu um AVC. E a mãe que cuidava do pai acabou morrendo. E os 2 irmãos dela eram casados e não tinham condição. E ela, que vivia já no seu apartamento, começou a receber um presente de Deus, porque ela conseguiu dar o perdão, não pelas forças dela, mas pela graça de Deus. E aquele pai foi recebido na casa dela, ela começou a cuidar daquele pai com misericórdia, porque a misericórdia entrou no coração dela por causa de uma manifestação extraordinária do coração de Jesus. Você sabe o que o Senhor está pedindo para você agora? E você está recebendo agora espiritualmente de Deus uma força extraordinária para perdoar. Uma força que não tem parâmetros aqui nessa terra, porque o que você sofreu é muito grave, eu sei disso. O que você sofreu é coisa que outra pessoa não sofreu, mas aquilo que você passou, Deus viu. E mais forte, aquilo que você passou, o coração de Jesus conhece, mais forte. Aquilo que você passou em toda a sua vida, o coração de Jesus quer agora te dar a graça de perdoar, de transformar a sua vida, que foi uma vida de muito sofrimento, e que continua agora sendo vida de sofrimento porque você não quer perdoar, numa vida de entrega a Deus. Santa Baquita conseguiu perdoar a todas as pessoas que a haviam ferido por causa de conhecer um Pai do céu. Jesus mostrou a ela quem era o Pai dela, e ela conseguiu amar. Ela conseguiu amar. Essa mulher conseguiu perdoar porque conseguiu entender que Deus Pai amava aquele que a tinha ferido como ama a ela. Como ama a ela. Eu te peço, meu irmão, minha irmã, que você não pare. Não pare nesse clamor. E se hoje é o começo da graça, desse perdão ser liberado, esse perdão que você sabe que precisa liberar, e que há tanto tempo você ouviu esse aviso do Senhor, e que há tanto tempo você foi exortada e que o Senhor está querendo hoje derramar essa graça, peça essa graça a nosso Senhor. Peça essa graça extraordinária, essa graça forte de conseguir perdoar, de que transforme a sua vida completamente pelo perdão. Santa Baquita teve a sua vida perdoada, teve a sua vida transformada, teve a sua vida renovada, e o sorriso naquela mulher era um sorriso que não era roubado por nada nessa terra. Ela conseguiu liberar esse perdão, e esse perdão transformou a vida de todas as pessoas que conviviam com aquela mulher, que não podiam imaginar. Aquelas 114 cicatrizes que ela trazia nas costas foram regadas pelo amor e se transformaram em sorrisos. O seu sorriso, meu irmão, minha irmã, é tão bonito. Lembra quantas vezes as pessoas já disseram isso? E quantas vezes o seu sorriso foge, porque você não consegue perdoar. Hoje é o momento de você pedir essa graça a nosso Senhor. Uma última história que eu me lembrei, foi uma história de um soldado alemão. Na guerra contra a França, na Primeira Guerra Mundial, ele chegou e por causa da guerra ele correu e caiu, acabou entrando numa trincheira dos franceses e viu um soldado francês. E viu que o soldado francês estava ferido, e naquela hora ele pensou, pronto, eu vou agora me vingar desse povo que está maltratando o meu povo, e eu vou agora matá-lo. Ele tirou uma faca da sua algibeira e foi lá logo para matar aquele francês, e a hora que ele viu que aquele homem estava muito ferido, e que em breve ia morrer. E ele viu que aquele homem estava com dificuldades muita mesmo de respirar, estava com a boca aberta, e ele sentiu que aquele homem estava com muita sede. E naquela hora ele pensou, eu não vou precisar matá-lo porque ele vai já morrer agora. E um sentimento de compaixão e de perdão, naquela hora ele começou a olhar para aquele homem como alguém que merecia o perdão, porque era um homem fraco, um homem perto da morte. E ele pegou o seu cantil de água, abriu e deu de beber àquele homem. E aquele homem sorveu aquela água e começou
a sorrir. E aquela história não para aí, porque esse soldado alemão viu que aquele homem apontava, ele não conseguia se mexer, não conseguia nem mexer os braços, mas apontava para o seu bolso com um olhar. E o soldado alemão entendeu, pegou no bolso e viu que lá dentro daquele bolso tinha uma foto da família daquele homem. E ele entendeu que aquele homem queria, naquele último instante, ter o último consolo de olhar para aquela foto e morrer lembrando da sua família. Ele pegou aquela foto e olhou para aquela foto e na mesma hora colocou diante dos olhos daquele soldado francês. Aquele soldado agonizante, com um sorriso nos lábios, olhou para o alemão, piscou os olhos, agradeceu, olhou mais uma vez para aquela foto e entregou o espírito. Um ato extraordinário de perdão e de amor mudou a vida daquela pessoa e mudou para sempre a vida daquele soldado alemão, que nunca mais foi o mesmo. Você, como Santa Baquita, como esse soldado alemão, você pode alcançar a graça do perdão. Você não pode parar de lutar, porque a sua vida precisa ser diferente. E a sua maior luta hoje é uma luta para que o perdão invada o seu coração e que esse perdão transforme a sua vida e transforme a sua vida para melhor. Nós vamos rezar agora com essa canção que foi tirada dos escritos de São Paulo. E eu queria que você rezasse pedindo essa graça a nosso Senhor. Eu quero perdoar quem me feriu. Se você pode, escreve no superchat agora. Escreve, eu quero perdoar. Senhor, dá-me a graça de perdoar. Senhor, dá-me a graça de ser um homem novo. Senhor, dá-me a graça de ser uma mulher nova. Escreve aí. Eu não suporto mais viver essa vida de dor e sofrimento. Eu não suporto mais essa vida de escravidão no meu ódio. Eu não suporto mais essa vida, Senhor. Vai escrevendo aí, para que fique registrado. Eu quero perdoar quem me feriu, mas sobretudo fale agora com Deus. Pai, nós estamos hoje aprendendo do coração de Jesus. E nosso Senhor quer mostrar-nos o Pai dele, que perdoa e ama. Quer mostrar o Pai dele, que amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai te ama e Ele quer derramar hoje a graça do perdão, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, nesse dia tão especial. Nós pedimos, Senhor, que por meio do Imaculado Coração dessa tua filha predileta, por meio do Sagrado Coração do teu Filho amado, derrama, Senhor, a graça do perdão sobre este povo agora. Fecha seus olhos agora. Fecha seus olhos e reza com essa canção. Pede a Deus essa graça como você nunca pediu antes. Senhor, dai-me a graça de conseguir perdoar, porque eu entendo que o Senhor ama essa pessoa que me feriu como ama a mim. Reza com essa canção. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ver é a maior diferença em mim. Os combates eu não combater, minha coroa não conquistarei.
Você vai triunfar sobre esse mal. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Como o Senhor vai fazendo essa obra de cura e de confiança. Você acabou de dizer isso. Quando se é cristão, não se para de lutar, e eu quero lutar para dar esse perdão agora, Senhor. O Senhor vê como eu entreguei a minha vida ao Senhor, como eu experimentei o Teu amor, e o Senhor vê que a minha vida não pode ser mais do mesmo jeito. E eu entendo que o Senhor Jesus agora está transformando a minha vida para me dar essa graça de liberar o perdão segurado há tantos anos, desde a minha adolescência, desde aquele momento. Reza com essa canção e diz: Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Eu entendo que eu preciso lutar, e eu entendo que a minha vida precisa ser diferente. Eu entendo que se os bons combates eu não combater, e o maior dos meus bons combates é contra mim mesmo, eu não quero ser mais igual. E eu quero liberar esse perdão para ter uma vida nova, uma vida plena em Ti, Senhor. Eu quero que a minha vida não seja mais a mesma, mas eu quero que a minha vida seja diferente. Eu quero liberar esse perdão. Você está conseguindo, minha irmã? Você está conseguindo, meu irmão? Entrega essa pessoa para Jesus, que a ama também. Entrega essa pessoa e deixa de carregar esse fardo, porque Deus agora quer que você viva na liberdade daquele que entrega os outros a Deus e ama. Vá recebendo essa graça de entregar e reza mais uma vez isso: se os bons combates eu não combater, minha coroa eu não conquistarei, e eu quero o céu, Senhor. Eu quero que essa vida plena venha a mim. Reza, reza. Bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. A Tua glória, A Tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. isso, diga que você quer viver para Ele.